É com muita honra e alegria que reunimos aqui hoje representantes dos cartórios de todo o estado do Ceará, substitutos, escreventes, notórios e registradores de outras especialidades, para discutir um tema tão relevante nos dias de hoje para a sociedade, o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que trouxe profundas modificações ao direito do brasileiro. O seminário que se realiza hoje aqui é uma promoção da Associação Cearense de Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Ceará, em parceria com a Comissão de Direito de Família da OAB Ceará e o Centro de Estudos de Direito Notarial e de Registro do Ceará. Criada em 1995, a ARPEM representa 475 cartórios de registro civil que atendem a população em todos os 184 municípios do estado. Os cartórios de registro civil prestam um serviço de largo alcance social, registrando os fatos mais importantes na vida das pessoas. E a ARPEM Ceará os representa, prestando-lhes assessoria, representando-os também junto aos principais órgãos do Estado e promovendo a valorização e modernização de todos os associados. É graças a essa visão de modernização que a ARPEM promove este seminário para discutir os temas que já fazem parte do cotidiano de muitas famílias, como a maternidade e paternidade socioafetiva, o regramento de registro civil de crianças, fruto de reprodução assistida e de barriga de aluguel, e os novos modelos de certidão de nascimento, casamento e óbito. Agora, para dar as boas-vindas aos presentes e iniciar as discussões de hoje, convido ao palco para fazer o uso da palavra o presidente da Associação Cearense dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Ceará, senhor Jaime Araripe. Um bom dia a todos. Meus amigos, o provimento 63 é um provimento de grande importância para a classe e de grande importância para a sociedade. Mais uma vez eu digo, o que será do registrador civil se no dia 2 de janeiro próximo chegar ao cartório dele uma pessoa querendo fazer um reconhecimento de paternidade socioafetiva? Certamente, por não assistir essa palestra, ele vai ter imensas dificuldades. O tema é complexo, o tema gera interpretações variadas, e eu acho que quem não veio, embora a classe tenha tido gratuidade, não foi cobrado nada dos associados da ARPEM, mas quem não veio vai sentir falta. E nós não podemos estar levando a doutora Márcia Fidelis pelo estado afora, quase que batendo na porta das pessoas para ensinar o seu ofício. Esse é um momento único aqui em Fortaleza. Um colega do interior me passou um e-mail dizendo que achava que nós devíamos levar a várias cidades do interior. Tudo bem, se fosse possível. Para a doutora Márcia Fidelis vir aqui, nós tivemos despesas. Tem custo de passagem aérea, tem custo de hospedagem, embora ela tenha sido magnânima em não cobrar nenhum honorário pela palestra. Mas vamos em frente. Maiores dificuldades, o registro civil já passou e venceu. E vai vencer mais essa, e novas notícias e boas notícias vão vir para o registro civil. Novos ventos estão soprando, e dessa vez com justiça para o registro civil. Ainda há 2 dias atrás eu lia uma declaração do Corregedor Nacional da Justiça,
de que era preciso fortalecer os cartórios. Fortalecer os cartórios, em primeiramente, diz respeito à sua sustentabilidade econômica. E o registro civil de todas as especialidades é o que tem menor receita. A situação do registro civil no Ceará é muito difícil. O nosso fundo já não supre as dificuldades. Eu vejo a dificuldade de colegas no interior que recebem ressarcimento de R$2.000. Eu fiz um estudo e verifiquei que 40% dos registradores civis do Ceará recebem ressarcimento do fundo até R$2.000. Isso é um absurdo. Isso não pode persistir. E eu, modéstia à parte, estou lutando dia a dia para mudar essa realidade. E agora acredito que estamos perto de mudá-la. Nós temos a vantagem de ter uma direção no Tribunal de Justiça, seja o desembargador Gleidson, seja o desembargador Darival, nosso corregedor, muito sensível à nossa causa. E, acima de tudo, uma direção justa, honesta. E eu acredito que nós vamos melhorar, ano que vem, nós vamos melhorar o nosso fundo e vamos melhorar o nosso ressarcimento. Eu não vou me deter em delongas e quero passar a palavra, agradecendo de já a prestimosidade do comparecimento ao doutor Marcos Bessa, médico, que vai fazer a introdução desse nosso seminário, discorrendo sobre os métodos de reprodução assistida. Doutor Marcos. Agradecer aqui o convite, a pessoa do Dr. Jaime, em nome da ARPEM, e dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre reprodução assistida. A gente falar de temas médicos para uma plateia não médica, a gente tem que ter muito cuidado no sentido de tentar se expressar de forma não técnica. É o que a gente vai fazer aqui. Eu sei que a ideia do conhecimento de reprodução assistida para vocês é de natureza jurídica, cartorial e de registro, mas eu vou tentar passar um pouco do que é o mundo da reprodução humana, que acabou trazendo essa interseção entre o civil, os cartórios, a justiça e a reprodução. Então, o que é a reprodução humana? A reprodução humana é a especialidade médica que cuida daqueles casais que tentam engravidar e não conseguem. Então, como é que a gente considera que um casal tem dificuldades reprodutivas? O que faz um casal procurar uma clínica de reprodução assistida? Então, para efeito técnico, a gente considera que quando um casal tem 1 ano de vida conjugal, de relações sexuais regulares, 2, 3 vezes por semana, você espera que dentro de 1 ano essa gravidez aconteça. Quando essa gravidez não acontece, então esse casal é dito casal infértil. E aí entra outra questão da palavra, o peso da palavra infertilidade. Na verdade, quando um casal que há 10 anos, há 5 anos, tenta uma gravidez, não consegue, e lhe é dito que você é infértil, vocês são inférteis, isso tem um peso emocional muito grande. E o médico solta essa frase com muita facilidade, porque para nós, tecnicamente, dizer que um casal é infértil é apenas dizer que esse casal está tentando uma gravidez há 6 meses e não conseguiu. Não significa que não conseguirá no mês seguinte. Então, enquanto que, para o público em geral, a palavra ser infértil, a frase ser infértil, denota uma questão grave, uma questão de não conseguir jamais ser pai ou ser mãe, para a gente dizer que um casal é infértil apenas significa que ele precisa de cuidados, no sentido de uma pesquisa de exames, e ao final dessa pesquisa você vai orientá-los que forma e que tipo de tratamento você poderá dispor. Então, a reprodução humana, ela também, desde o seu nascedouro, ela é fonte de dilemas éticos e de questionamentos jurídicos, religiosos, sociais, porque, de repente, você, desde a chegada do primeiro bebê de proveta,
que isso causou um espanto, da mesma forma como agora há pouco a questão da clonagem trouxe uma série de discussões. Na hora que você diz assim, surgiu a clonagem, vão clonar as pessoas, vão passar a transformar as pessoas, e, na verdade, ao longo do tempo, isso foi sendo desmistificado, a ponto de nós termos hoje a questão da reprodução para os casais homoafetivos e outras, útero de substituição, doação de gametas, etc. Então, eu coloquei aqui uma lista do que nós temos de principais dilemas éticos na reprodução. A questão da doação de óvulos, doação de espermatozoides, a barriga de aluguel, doação temporária ou cessão temporária de útero, a questão dos embriões excedentes, a união homoafetiva, os casais sorodiscordantes. O que são casais sorodiscordantes? Casais onde um, por exemplo, é portador do vírus HIV e o outro não. Como é que a gente procede para a obtenção de gestação desses casais? A chamada redução embrionária é um tema extremamente polêmico que está na pauta do dia, porque o Supremo está começando a ter demandas, a Câmara começa a questionar o aborto. E o que é a redução embrionária? A redução embrionária é aquela situação em que você tem uma gravidez múltipla de 5 embriões, de 6 embriões, e que para você consiga a permanência da vida de 1 ou 2 embriões, você terá que eliminar esses embriões excedentes. Então, a redução embrionária é outro tema extremamente polêmico. Felizmente, a demanda de redução embrionária está diminuindo no país, porque a gente tem colocado um número menor de embriões intraútero exatamente para evitar esse tipo de situação. Mas a redução é outro tema que poderá chegar para vocês, para o judiciário. A questão da biópsia genética do embrião, você selecionar embriões melhores, isso é outra polêmica, porque aí você vai havendo seleção humana. A escolha do sexo e a gestação múltipla. Então, são os temas que no nosso dia a dia, eu trabalho com reprodução há 27 anos, então, assim, essa polêmica ela vai e volta, surgem novos temas de acordo com a evolução da sociedade e a evolução da ciência. Então, nós temos as resoluções do Conselho Federal de Medicina, norteiam as clínicas de reprodução assistida. Então, como é que as clínicas de reprodução assistida se baseiam para tomar decisões do que pode ser feito, do que é errado, do que é certo? Infelizmente, e eu digo infelizmente porque é ruim para todos os atores envolvidos no processo de reprodução assistida, seja o paciente, seja o médico, a clínica de reprodução, o advogado que defende esse casal, o cartório que vai fazer registro desses casais, nós não temos no Brasil uma legislação única, uma legislação que defina com clareza o que pode e o que não pode. Da mesma forma que vocês hoje se deparam no cartório com as dúvidas do que a gente pode fazer de registro, o que não pode fazer, nós também nos deparamos com inseguranças jurídicas pela ausência de uma legislação única e definitiva. Vou dar um exemplo bem prático disso. A norma que nos rege, que rege os médicos, no Conselho Federal de Medicina, ela diz o seguinte, que é preciso manter anonimato de uma doação de óvulo e de uma doação de espermatozoide. Muito bem. Enquanto que isso nos diz, o Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que toda criança tem direito ao conhecimento da sua paternidade. Então, vejam, nós temos 2 momentos ético-jurídicos que se contrapõem. Ambos têm força de lei, certamente a resolução não tem. O Estatuto, talvez um pouco mais, mas também não é constitucional, não é claramente definido. Então, a gente precisa, urgente, que nós tenhamos uma legislação clara e que dê segurança jurídica, para que a gente possa jogar um jogo com regras claras. Então, uma das dúvidas é o seguinte, você pode usar uma técnica de reprodução assistida em casais que têm dificuldade de engravidar. Mas imaginemos que um casal não tem a menor dificuldade de engravidar e procura uma clínica e diz assim, eu gostaria de fazer um bebê de proveta porque eu quero ter 3 meninos de uma vez. Isso é um conflito ético, porque a resolução veda essa possibilidade, mas a sociedade tem essa demanda cada dia mais. Então, o desejo do casal, muitas vezes, se contrapõe ao desejo ou à orientação
da lei ou das resoluções do conselho. Por exemplo, se um homem é azospérmico, ou seja, se ele não tem espermatozoides, por um motivo de doença, ele teve uma virose grave, ou ele sofreu um acidente de automóvel, perdeu o testículo. Faz a reposição, usa os hormônios, mas ele não tem espermatozoides. E, de repente, um casal me procura e diz assim, olha, eu quero fazer um bebê de proveta, mas eu gostaria de usar o espermatozoide do meu irmão. A gente entende, do ponto de vista humano e social, que muitas vezes o problema da doação de espermatozoide ou de óvulo passa pela dificuldade do casal de dizer assim, poxa vida, eu não quero ter uma criança com a carga genética de um estranho. Melhor seria usar o sêmen do meu irmão. Se eu venho do meu pai e da minha mãe, o meu irmão vem do meu pai e da minha mãe, se eu usar o espermatozoide deste irmão, certamente o meu filho poderá parecer comigo, poderá ter a minha carga genética, pelo menos aproximada, digamos assim. Entretanto, esse desejo desse casal, desse paciente, esbarra na orientação do conselho sobre o anonimato da doação de gameta. Então, muitas vezes, a posição do médico é concordante ou é discordante. Às vezes, de foro íntimo, a gente concorda com o que o casal deseja, mas a resolução é discordante. E aí você tem que se contrapor e se colocar na forma da lei, ou pelo menos das orientações éticas. Uma outra questão é o interesse do recém-nascido. É outra questão polêmica. Eu tive lendo o provimento de vocês que fala daquela situação pós-mortem, ou seja, o indivíduo tem uma doença grave, é casado, tem uma doença grave, e deixa espermatozoide congelado, vem a falecer, e a esposa quer utilizar esse espermatozoide que está congelado. Então, nós não temos como consultar, talvez, o principal interessado, que é o que virá a ser gente, o que virá a nascer. Então, aquela criança que virá de um uso de um espermatozoide que está congelado e aquele pai já veio a falecer, aquela criança ela não pode se manifestar, porque ela não existe como indivíduo adulto ou nascido, ela não tem como se manifestar e dizer, eu não quero nascer sem o meu pai previamente estabelecido dessa forma. Então, mais uma vez, isso aqui é um dilema ético, porque esbarra no interesse do pai que faleceu e deixou escrito, registrado, que ele doa esse sêmen para uso futuro. Esbarra na vontade da mãe de gestar um filho, uma criança, daquele indivíduo que ela amava e que era o seu parceiro de vida, e esbarra no interesse principal daquela criança que irá nascer. E o provimento ele já regula isso, ele já autoriza as clínicas de reprodução assistida a usarem sêmen pós-mortem, o óvulo pós-mortem, e vocês podem registrar assim. Então, a situação você tem envolvido um casal paciente, um médico, uma clínica de reprodução assistida e uma criança, que eu coloquei em amarelo, porque me parece que é o principal interessado, porque é o indivíduo que virá a nascer e não poderá opinar naquele momento das decisões a serem tomadas. Então, a gente tem a ovodoação. Como funciona a ovodoação? A ovodoação, ela trata de casais que têm doenças que fazem com que aquela mulher não tenha mais óvulos, não tenha mais ovário. Endometriose grave, qualquer situação de um tumor no ovário, ela teve que retirar os 2 ovários, ou uma mulher de 45 anos que resolve ser mãe e não tem mais óvulos, porque biologicamente é assim que funciona. Então, a reserva ovariana, as mulheres, para vocês terem ideia, elas nascem com um número de óvulos e, ao longo da sua vida, elas vão gastando esses óvulos. É diferente do homem, que ele não nasce com número de espermatozoides pré-determinados. O testículo, ele produz espermatozoides e os renova a cada 120 dias. Então, um homem de 40, de 20 ou de 80 anos, se ele for saudável, não for diabético, não tiver doenças graves, ele terá espermatozoides com 120 dias de vida.
Uma mulher de 45 anos, a idade dos seus óvulos é 45 mais 9 meses. Ou seja, o óvulo de uma mulher, os óvulos que ela possui, eles têm uma idade maior que a própria idade de nascimento daquela detentora dos óvulos. A partir de 25 anos de idade, os óvulos começam a envelhecer. Você começa a consumir os óvulos que você tem. Então, uma mulher de 35 anos de idade, ela consumiu 50% da reserva de óvulos. Aos 40 anos de idade, ela tem 2% das reservas de óvulos. Devendo lembrar que essa reserva não é a melhor parte da reserva, mas a pior parte da reserva. Às vezes, mal comparando, a gente faz uma analogia que diz o seguinte: imagine que você tem na sua geladeira uma cesta de uvas. E todo dia você abre a geladeira e tira 1, 2 uvas. É natural que você escolha as melhores uvas. Depois de uma semana, 15 dias, essas uvas que restam são as uvas mais envelhecidas. E a natureza faz assim. A natureza gasta os melhores óvulos e vai deixando os óvulos envelhecidos. Por isso que, por exemplo, a incidência de síndrome de Down aumenta em mulheres a partir de a cada ano essa incidência aumenta. E ela chega a um ápice aos 45 anos. Por quê? Porque você tem óvulos mais envelhecidos, óvulos que têm uma capacidade reprodutiva menor, e, portanto, essas mulheres, às vezes, precisam recorrer à doação de óvulos. E aí, essa doação de óvulos, como preconizado hoje na resolução do Conselho Federal de Medicina, ela não permite a doação entre irmãos, primos, familiares. Diferentemente da doação temporária de útero, onde se exige uma proximidade, uma familiaridade com um parentesco com a doação ou a cessão temporária do útero, no caso dos óvulos, você tem que manter o anonimato. Então, por que alguém precisa de óvulos? Por retardo na idade da gestação, por endometriose, por falência ovariana, idade maior que 40 anos, ou pacientes que têm uma resposta ovariana muito pequena. E aí a questão é, por que não fazer doação entre familiares? O nosso entendimento, enquanto indivíduo, é que eu acho que a doação, eu sou amplamente favorável, que a doação se faça entre familiares. Mas não é o meu desejo ou a minha opinião que conta, mas a opinião, por exemplo, da resolução do Conselho, que exige o anonimato. Então, as clínicas não trabalham com doação entre famílias. E a doação compartilhada? Talvez isso para vocês seja algo novo, essa expressão. O que é a doação compartilhada? A doação compartilhada, ela veio para o Brasil, ou surgiu no Brasil, em função da grande escassez de óvulos. Nós não temos fonte de óvulos. Porque é diferente um homem doar espermatozoide e uma mulher doar óvulos. Para que um homem doe espermatozoides, ele vai num banco de sêmen, vai se masturbar, vai ejacular e deixar aquela amostra no laboratório. Então, é simples, é indolor, não tem maiores dificuldades. Para que uma mulher espontaneamente resolva doar óvulos, ela precisa passar por um processo complexo de estimulação ovariana, onde ela vai passar 10 dias, 12 dias tomando medicamentos. Esses medicamentos farão uma estimulação no ovário, e essa estimulação, em seguida, leva ela a uma punção para a coleta desses óvulos. Então, um processo totalmente diferente de uma coleta para homem que vai doar sêmen.